Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da SOL 549. Hoje o nosso tema será intemperismo. Se na aula passada a gente viu a formação dos minerais, as diferenças entre eles e as rochas que eles compõem, hoje a gente vai ver a interferência dessa gênese no intemperismo, ou seja, no desgaste desses minerais, consequentemente entender os produtos dessa alteração. A intemperismo, portanto, a gente está falando de um conjunto de processos que vão levar à transformação dos materiais parentais, dos materiais de origem, evidentemente, uma ênfase às rochas, os materiais minerais. O objetivo de hoje, portanto, é apresentar os principais processos, as principais reações envolvidos na alteração tanto química, física e biológica dos materiais de origem, entender os diferentes produtos dessa alteração a partir desse material de origem e associar características do substrato com os diferentes processos envolvidos também na colonização, igualmente no entendimento das bases físicas dos ecossistemas e que tem uma relação direta com o estado de conservação dos monumentos e as possíveis medidas de mitigação e conservação a partir do momento em que a gente vê sítios com estágio avançado já de decomposição de intemperismo. Muito bem, intemperismo conceitualmente é o conjunto das transformações de natureza física, quando a gente vê a fragmentação dos materiais de uma forma geral, né? As rochas, quando começam a ser fragmentadas por diferentes processos, sem com que haja alteração no seu interior, na sua composição, a gente entende que são conjuntos estritamente físicos. Isso já é um pouco diferente quando a gente vê alteração química, que na essência transforma e também modifica a composição mineral, composição química dos materiais. Quando a gente tem as duas transformações mediadas por agentes biológicos, organismos, macro, meso e micro-organismos, né, a gente entende que a gente está vendo um processo de intemperismo biológico, que nada mais é do que o químico e o físico atrelados. Bom, esse slide, portanto, ele traz tanto uma conotação da formação de um solo, de um perfil de solo. Nesse perfil de solo tem artefatos arqueológicos, então é de se esperar que existe uma gênese do solo associada aos artefatos que ele contém. Então as coisas estão associadas, né? Nessa ilustração na esquerda é importante tanto entender as características dos artefatos, aonde eles estão, quais as camadas, e também entender a gênese do solo que está envolvendo, que está contendo esses artefatos. Então, é um pouco da prática que a gente vai ter com situações reais de campo, alguns estudos de caso que estão ainda previstos para a gente ver ainda essa disciplina. Bom, como fatores condicionantes do intemperismo, a gente postula que clima e organismos são fatores ativos, porque imprimem matéria e energia, né? Inserem e retiram energeticamente, alteram os materiais, os diferentes tipos de materiais. Os materiais em si, né, a rocha ou pacotes sedimentares, mesmo que orgânicos, que sejam retrabalhados, usinados pelos fatores ativos, serão, portanto, transformados. Então, a rocha age como um ator, como um agente passivo, porque a partir da sua composição, na sua estruturação interna, ele vai controlar a intensidade dos fatores ativos, consequentemente das principais reações de alteração. Topografia também entra como um fator de controle, porque ele pode acentuar ou retardar um pouco as reações, na medida em que ele pode oferecer um ambiente mais bem drenado ou mal drenado, um ambiente mais oxigenado ou menos oxigenado. E tudo isso sobre a regência do tempo, né? Então, quando algo fica mais tempo sob aquelas condições, a tendência é da gente ver algo mais transformado. Então, sítios arqueológicos que estão há muito tempo sendo transformados, né, que já estão abandonados, obviamente vão ter como característica um estado mais avançado de intemperismo, né?
Isso parece um pouco óbvio, né? Mas as combinações possíveis aqui desses fatores é quase infinita. Então, entender isso, né? Entender essa combinação é chave do entendimento dos processos que estão sendo envolvidos ali, que são bem diversos. Na aula passada, a gente falou desses grandes grupos de rochas, e o que eu quero dizer aqui com esse slide, né, com essa ilustração, é que todos os tipos de rochas irão formar, depois de processos de alteração, de intemperismo, processos pedogenéticos, um conjunto, um compartimento formado por diferentes minerais alterados, que é o solo, né? Então, o solo ele registra na sua mineralogia todos os processos envolvidos, mas tem na sua personalidade, como assinatura, o material parental. Então, boa parte das características de um solo é herdado do material. Quanto mais processos, quanto mais reações acumuladas num solo, num material de alteração, mais distante ele está dessa herança, né? Então, solos mais novos, materiais mais novos, formados a partir da alteração direta das rochas, vão ter uma herança muito mais marcada da composição e da estruturação da rocha igualmente, né? Esses aqui são esse diagrama, né, ele mostra para a gente os caminhos possíveis, uma vez que a gente insira material de origem ou material de rocha no ambiente de alteração, formado por agentes do clima, organismos, do relevo e do tempo. Os possíveis produtos serão aquelas soluções que irão sair porque os elementos foram solubilizados ao ser alterados, então são aqueles elementos que são mais prontamente liberados da estrutura do mineral, entram em solução ou numa solução de lixiviação, que é a solução que remove esses elementos mais solúveis, numa sequência de solubilidade, né? Cálcio, sódio, magnésio, potássio são muito mais solúveis do que sílica, ferro e alumínio. Esses, por sua vez, vão ser os principais formadores das unidades básicas, das unidades estruturais dos minerais secundários, óxidos, principalmente óxido de ferro e alumínio, e argilas silicatadas, né, compostas principalmente por lâminas de silício, e, por fim, os minerais residuais, quartzo, que são aqueles que vão resistir a todos os processos, né, ou a maioria dos processos, e vão ter como resultado final um material que guarda ainda a mineralogia primária, no entanto, eles estão desgastados fisicamente, mas não se alteraram quimicamente. Então, portanto, minerais residuais. O quartzo é o principal, né? O quartzo ele é mais resistente dentre os minerais mais comuns, obviamente existem outros mais resistentes que eles, mas como ele é muito comum em rochas, principalmente da crosta continental, é comum da gente encontrar quartzo na maioria dos solos que derivaram de rochas que na sua composição tinha muita sílica, rochas ricas em sílica. Bom, isso aqui é a situação de campo, que a gente vê essa miscelânea de materiais e de processos com intensidades diferentes, a depender do que a gente está analisando. Então, um sítio como esse, que é formado, né, a sua construção, tem rochas diferentes no material construtivo, tem materiais formados por argila, né, os tijolos, a própria cerâmica do telhado, né? Então, cerâmica é feita a partir de óxidos e outros minerais argilosos, né? Material que foi usado no preenchimento entre esses materiais na construção das paredes, né? Como argamassa, e, por fim, esse revestimento de parede. Então, tudo isso é formado por minerais, mas dependendo do que a gente está analisando, se as rochas propriamente ou material secundário, você tem uma mineralogia bastante variável. Igualmente, a gente vai perceber que a colonização biológica ela é mais ou menos facilitada dependendo da intensidade com que esses processos de intemperismo ocorrem. E, obviamente, que isso está sobre um ecossistema, sobre um gradiente climático que é intrínseco a esse ambiente, nesse caso aqui um ambiente florestado, que vai ser muito diferente de um ambiente que não é florestado, um ambiente mais aberto. Bom, o intemperismo ele pode ser entendido por conjuntos de alterações que vão ser desde natureza física, química e biológica quando
há um agente biológico, um organismo que media essas alterações. Então, ambientes que são mais quentes e úmidos vão propiciar, consequentemente, mais alterações químicas. O Brasil é típico de um ambiente onde há muita alteração química, portanto, os solos do Brasil são muito alterados, diferente dos solos de áreas secas, desérticas e até mesmo áreas frias, onde o intemperismo químico perde a sua intensidade e ganha-se intensidade os processos de alteração, principalmente física, o desgaste do material, seja pela ação do vento eólica, né, que transporta também partículas que vão promover um desgaste de abrasão, né, portanto, um desgaste abrasivo, e também as variações climáticas, variações térmicas, que vão, consequentemente, permitir com que a água varie o seu estado físico, né, de congelamento e descongelamento, portanto, também facilitando essas alterações físicas a partir da compressão e descompressão do material. Né? O crescimento de raízes é também um processo que envolve um desgaste físico, na medida em que ela intensifica, aumenta as fraturas que existem na rocha ou mesmo aquelas que as raízes venham a provocar. Então, as raízes, durante o crescimento da planta, ela aumenta o seu volume e cria, aumentando, né, cria-se mais espaço, demanda mais espaço de crescimento e vai expandindo a rocha e vai dilatando e criando ainda mais fraturas. Essas fraturas, por sua vez, permitem com que uma solução de alteração com água, principalmente água enriquecida, água acidificada, venha a promover mais alteração, mais alterações. Então, é conhecido que os processos que envolvem alteração física, eles predispõem ao processo de alteração química. Né? Então, não tem como a gente fazer essa separação na natureza, mas é possível que a gente entenda que processos de alteração física não mudam a composição. Quem muda a composição são as reações envolvidas no processo de alteração química, o intemperismo químico. Esse é o conceito, portanto, de alteração química, a modificação da composição e na medida em que o mineral ele é desgastado, uma parte desse mineral é transformado e ele evolui para um estado com mais estabilidade. Portanto, quando a gente tem um mineral primário que passa para mineral secundário, esse mineral secundário ele adquire uma condição mais apropriada às novas condições. Então, as argilas que se desenvolvem num ambiente tropical, elas formam o solo, né? E é a razão de existir solo, é essa nova estabilidade geoquímica das argilas, né? Porque é elas que vão permanecer e que vão estar adaptadas às novas condições climáticas, diferente daquelas do qual a rocha foi criada, foi formada. Dentro das alterações químicas, a gente pode ver que há uma diferença de intensidade de reações que vão alterar diferentemente os minerais. Aqueles minerais mais escuros, portanto ricos em ferro e magnésio, também chamado de ferro-magnesianos, eles vão se alterar com muito mais facilidade do que aqueles minerais que têm um teor de sílica maior, como é o caso do quartzo. Então, o quartzo, por oferecer essa resistência maior, ele sempre vai ficar na sua forma residual. Já as biotitas e os feldspatos, quando presentes, tendem a ter muito mais facilidade de alteração. Né? Fazendo aqui, portanto, uma diferença entre intemperismo químico e pedogênese. O intemperismo geoquímico ou químico é a simples alteração. Mas quando a gente vê que essa alteração promove a formação de argilas e essas argilas, por sua vez, se associam com todos os outros componentes do solo e começam a dar uma estabilidade estrutural própria, a formação de agregados, a formação de horizontes, portanto, uma edificação de um novo componente distante da rocha, né, a gente assume que ali ocorreram e ocorrem processos pedogenéticos de formação, processos construtivos, portanto. Né? Então, há de se fazer uma diferença entre aqueles processos que vão simplesmente alterar a rocha e aqueles processos que vão construir os solos, os ditos processos pedogenéticos. Né? Então, esse conjunto de alterações conduzindo à formação de solos é que nos permite fazer
essa estratificação na paisagem. Diga-se de passagem, a paisagem do quadrilátero ferrífero é muito diversa geologicamente, portanto, vão ser detectados solos de diferentes composições, diferentes morfologias, a partir dessa combinação diferente, dessas possíveis combinações que a gente encontra no quadrilátero ferrífero. Esse aqui é só um exemplo, né, de um trabalho feito no quadrilátero ferrífero, né, então demonstra aí a diversidade de rochas e igualmente isso sendo refletido numa diversidade de solos, percebendo, no entanto, que existe uma variação morfológica mesmo dentro do mesmo material. Então, o Itabirito mesmo é capaz de dar condições, dependendo principalmente do relevo e dos organismos, variações morfológicas muito grandes. Então, não é só o material de origem que condiciona a morfologia do solo. Existem outros processos envolvidos, que são os processos pedogenéticos. Tá? Em se tratando de detalhamento do intemperismo químico, a gente vê as principais reações agora. A reação universal é aquela que tem o mineral primário, entrando em contato com uma solução de alteração, uma solução ácida, promove mais alteração, portanto, formando minerais secundários com a nova estabilidade geoquímica e também liberando uma solução de lixiviação, que são aqueles elementos mais solúveis que eu havia comentado lá atrás. Cálcio, sódio, magnésio, potássio, são aqueles que são liberados mais prontamente. Quanto mais fácil essa solução de lixiviação é liberada do sistema, mais tende a se formar os minerais argilosos. Né? Então, aqueles ambientes mais bem drenados, onde a água passa com facilidade, onde ela infiltra que ela percola e é drenada prontamente, há uma tendência da formação constante de mineral secundário na forma de argila. As principais reações químicas que perfazem esse grupo de alterações são a hidrólise e a oxidação, essas duas primeiras aqui. Tá? A hidrólise nada mais é do que a quebra da estrutura dos minerais pelo hidrogênio. O hidrogênio que é dissolvido, né, a água que vem acidificada, o hidrogênio que está ali, portanto, fazendo atividade ácida, portanto, dessa solução, ela entra em contato com os minerais primários e vão liberando as partículas, né, os elementos mais solúveis, formando os diferentes minerais secundários. Aqui nesse slide, vocês reparem que partindo do mesmo mineral primário, que é o feldspato, varia-se a intensidade de alteração a partir do momento em que a gente tem, em condições de melhor drenagem, mas com uma boa temperatura e uma boa umidade, a formação, por exemplo, da caulinita. Né? Em locais onde a gente não tem tanta facilidade de remoção, né, a gente vai ter mais representativo, como mineral representativo, a esmequitita. Né? A ideia aqui não é que vocês precisem guardar o nome desses minerais secundários, é entender que uma mesma reação ela vai levar à formação de minerais secundários diferentes. Então, os minerais secundários eles são marcadores da intensidade das reações de natureza química, do intemperismo químico. Então, o mineral secundário ele serve como esse indicador, como esse marcador, essa assinatura das reações de alteração. Aqui como exemplo, né, o intemperismo químico da hidrólise, ou causado pela hidrólise, a água da chuva, a gota da chuva, quando desprende das nuvens, ela atravessa uma atmosfera rica em CO2, portanto, é uma água que vai se acidificar ao formar um ácido carbônico. Esse ácido carbônico se dissolvendo, liberando o H+, esse H+, vai entrar em contato, né, e vai promover, de fato, a hidrólise na estrutura do feldspato, né, liberando na solução de lixiviação os elementos solúveis, no caso do feldspato, principalmente o potássio, e formando a estrutura, né, do mineral secundário, que naquele caso ali era a caulinita. Tá? Então, veja que esse processo vai depender muito do mineral primário em questão. O feldspato, portanto, é um mineral que sofre muita hidrólise. Já esse aqui, o piroxênio, que é um mineral ferromagnesiano, ele tem facilidade de se oxidar pela presença do ferro. Né? Então, o ferro, entrando em contato com o oxigênio, portanto, há de se ter um ambiente favorável à dissolução do oxigênio no meio. Ambientes com boa drenagem
solos bem drenados, principalmente em topos de morro e áreas que não são alagadas, é muito comum e é marcado pelo processo de oxidação. A oxidação dos minerais primários que contêm ferro na sua composição vão formar, por exemplo, a hematita, que é um mineral típico de solos muito intemperizados, né? E bem comum da gente ver, porque é fácil da gente reconhecer os minerais mais avermelhados com a presença da hematita e quando tendendo a minerais mais amarelados, a goetita. Tá? Uma outra solução, uma outra reação importante do intemperismo é a simples dissolução. Então veja que aqui agora a gente está falando da caulinita, que não é um mineral silicatado, é um mineral carbonático, né? Tem carbono e cálcio na sua composição, a calcita, a exemplo da calcita. A calcita, portanto, ela é passível de sofrer dissolução. A dissolução da calcita, ela só libera a solução de lixiviação e não forma, portanto, mineral secundário a partir dela. Essa reação é importante porque boa parte dos revestimentos e das argamassas e de materiais cimentantes são feitos a partir de carbonatos de cálcio, né? Ou a cal virgem, ou até mesmo o cimento, né? O cimento é um material mais recente na construção, mas ele também é possível de sofrer dissolução, e isso tem uma consequência importante, que é a variação do pH no meio, né? Então, áreas que sofreram alteração em temperismo de minerais carbonáticos vão sofrer também alterações do pH. Em áreas, em sítios arqueológicos com muito resíduo, com muito material desse tipo, carbonático, eles vão interferir no pH do solo do entorno desses sítios, consequentemente alterando também a composição da vegetação em função dessa importante condicionante química que é o pH. Então, é uma reação bem importante no entendimento aí. Para resumir, né, o que é importante da gente ver, relacionar rochas com alteração química? Aquelas rochas que contêm uma mineralogia que é mais fácil de ser alterada, né, aqueles minerais que são mais fáceis de ser alterados, principalmente aqueles menos silicatados, com um teor de sílica menor, seguindo a sequência da série de Bowen, né, comentado na aula passada, eles vão ser rochas, pela simples composição mineralógica, mais fácil de ser alterada, né? Um outro quesito associado é a textura, é o tamanho do mineral. Quanto maior é o mineral, mais difícil ele fica de ser intemperizado em função da sua superfície específica, da sua superfície de contato. Portanto, a predisposição à interação química é menor naqueles minerais maiores. Rochas com minerais muito grandes, portanto, tendem a ser mais resistentes do que a mesma rocha com minerais menores. Uma outra informação, uma outra característica importante é a estrutura da rocha. O que é estrutura? É a disposição, a existência de uma segregação de minerais dentro da rocha. A exemplo desse gneiss aqui à direita, né, que tem uma estrutura em bandas. Essa estrutura em bandas separa os minerais claros dos escuros. Essa simples separação facilita a ação do intemperismo, porque os minerais escuros concentrados, eles facilitam e conduzem a ação da água, né, a atividade da água no intemperismo desses minerais, favorecendo um canal preferencial de alteração, né? Portanto, essas bandas também facilitam a ação do intemperismo. Portanto, essas três condicionantes é chave na discussão de qualquer tipo de material, se as reações de intemperismo vão ocorrer com mais ou com menor facilidade. Como havia comentado, a série de Bowen ela dá para a gente que há uma sequência de cristalização na medida em que há uma mudança de variação da temperatura. Temperaturas maiores irão formar minerais com uma composição mais ferromagnesiana, com menor teor de sílica, com menor teor, com menor presença e com improvável presença de minerais como quartzo em rochas que contêm ou que são formadas a temperaturas maiores. Rochas que se resfriaram em temperaturas menores, portanto, tendem a ser mais próximas da superfície terrestre, tendem a conter um teor de sílica maior, né, com a presença de
quartzo mais destacada. Portanto, vão ser rochas, vão ser minerais que vão se intemperizar com menor facilidade. Então, se a série de Bowie indica para a gente a sequência de cristalização, a gente pode entender que o reverso dessa série dá para a gente uma sequência de resistência ao intemperismo. Então, quanto maior essa presença dos minerais silicatados e do teor de sílica, portanto, na geologia, portanto, são rochas mais ácidas, tende a ser também uma rocha mais resistente ao intemperismo, melhores para as construções, né? Só o quesito construtivo, além da resistência, seria o fato dela poder ser, ou dela apresentar laminação, né? Dela apresentar uma tendência ao desplacamento, como é o caso, por exemplo, de algumas rochas com xistosidade, ou até mesmo do quartzito, uma rocha bem comum em Ouro Preto, né? Então, são alguns quesitos aí associados à resistência ao uso, à escolha do material em construções. Essa aqui é a série de Goldish, né? É o inverso da série de Bowen, é a série de Goldish. Percebam que aqui figura minerais secundários, óxido de ferro e alumínio. Igualmente aqui argilominerais silicatados. Portanto, aqui a série de Goldish já insere aqui os minerais alterados, aqueles minerais que adquiriram uma melhor estabilidade geoquímica. Então, a série de Goldish ela dá para a gente a estabilidade. Os mais estáveis, portanto, são aqueles minerais secundários, o quartzo, que é um mineral primário, que fica na sua forma residual. E a partir daqui a gente vê uma sequência clássica, chegando aqui nos minerais mais ferromagnesianos, e por último aqui com destaque, né, que não está na série de Bowie, porque não é silicatado, mas como havia comentado, a calcita e a alita, né? A calcita, que é um mineral carbonático, e aqui o sal, né? A alita, que é um mineral formado a partir da evaporação de soluções enriquecidas em sais, né? Então, são mais fáceis de ser alteradas, portanto. Rochas que estão nessa composição tendem a ser mais prontamente alteradas. E aí a gente completa, né? Voltando aqui com essa figura, a capela aqui de Padre Fraga, né? Que dá para a gente essas diferenças de composição. Né? Então, é objeto de análise aqui, porque a gente vê tanto uma colonização biológica expressiva aqui, né? Tanto no interior quanto no exterior, e também uma colonização de micro-organismos aqui, tanto nas faces, né, quanto nos diferentes tipos de materiais. Cada material vai estar oferecendo aqui uma condicionante física e química para essa colonização, intensificando ou retardando essa colonização. Só que a gente tem que analisar isso, entender isso como um grande processo, um grande conjunto de processos, né? Que envolve aí uma certa complexidade. E essa complexidade é o que a gente está tentando entender e, obviamente, fazendo esse treinamento, né, para que haja um consenso de como conduzir esses remanescentes aí na forma de sítios arqueológicos da melhor maneira possível. Tá? Bom, por hoje, acho que o conteúdo fica limitado, né, a essa temática do intemperismo. Na aula de semana que vem, no próximo domingo, a gente vai falar de uma caracterização geoambiental do quadrilátero ferrífero, as diferentes características locais e regionais que vão condicionar também ambientes de alteração, de intemperismo e de colonização ecossistêmicas diferenciadas, né? A partir também desse foco que a gente que eu vou dar especificamente para a formação do solo. Então, juntando as duas coisas, a gente tem uma descrição muito fiel e muito direcionada para aquilo que a gente quer entender, que é esses diferentes cenários, né, de alteração e, consequentemente, de soluções, de criação de soluções de conservação, né, desses sítios arqueológicos. Fico à disposição de vocês aí no meu e-mail, mais uma vez, né? E saliento aqui alterações na sabatina, né? Nas datas de sabatinas, eu vou disponibilizar no início da semana. Vocês terão aí um prazo de uma semana, né, em dias corridos, 5 dias úteis, para realizar essa sabatina.
A gente continua com o nosso encontro na quinta-feira às 19 horas para tirar dúvidas e também da própria sabatina, se houver, tá? Então agradeço aí a presença de vocês e a gente se encontra na semana que vem. Um abraço a todos.